Oi, queridos alunos, eu sou Joselias. Nesta aula vamos falar de razão entre os volumes dos cones semelhantes. Na figura, você vê um cone menor, onde o volume dele é esse V minúsculo, e um cone maior, onde o volume dele é esse V maiúsculo. A altura do cone menor é Hzinho, a altura do cone maior é Hzão. Se calcular a razão entre esses volumes do cone menor e o cone maior, que é Vzinho sobre Vzão, essa razão será igual ao cubo da razão entre as alturas. Essa razão entre as alturas é a razão de semelhança desses dois cones. Então, nós vamos falar sobre isso e demonstrar que a razão entre os volumes de cones semelhantes é o cubo da constante de proporcionalidade, é o cubo da constante de semelhança. Vamos demonstrar. Vamos demonstrar essa propriedade. Essa é uma propriedade muito importante para quem está prestando vestibular ou fazendo algum concurso público onde tem o assunto de geometria. Mas para o vestibular é muito importante, é muito comum uma questão que usando este resultado em uma prova. Bem, quando você tem dois cones semelhantes, a razão entre os volumes é a razão de semelhança elevada ao cubo. Vamos provar mais do que essa razão entre alturas. Vamos ver que é a razão de semelhança. Vamos à demonstração. Olha, você aqui tem um cone maior. Repara que o cone maior tem o volume V maiúsculo. E aqui você tem, por exemplo, um cone menor, que está dentro dele. Ó. Eu botei dentro dele, mas não precisava necessariamente estar dentro dele. Bastaria que fosse semelhante a ele. Bem, aqui tem um cone menor. Eu vou chamar, por exemplo, esse raio, né? Esse raio aqui de R maiúsculo do cone maior. E aqui, ó, esse raio aqui, ó, de R minúsculo do cone menor. Você tem a altura do cone maior como sendo esse H maiúsculo e a altura do cone menor, esse H minúsculo. Eu vou chamar de G, ó, G. Vou colocar aqui um G bem maiúsculo, bem grandão, esse G, como sendo toda a geratriz desse cone maior. E nesse cone menor aqui, ó, botar até aqui desse lado um G minúsculo, do cone menor, tá? Aqui você teria um G minúsculo, que seria a mesma coisa aqui, ó, beleza? E todo o outro lado seria a geratriz do cone maior. É evidente que você enxerga aqui um triângulo retângulo que vai deste ponto ao vértice do cone. E aqui, ó, na ponta desse círculo da base. Você tem outro triângulo retângulo aqui, ó, outro triângulo retângulo. Bem, eu quero calcular a razão entre esses volumes. Então, vamos partir para o cálculo da razão entre os volumes. Ó, a razão entre Vzinho e Vzão. O volume do menor sobre o volume do maior. Então, se você quiser calcular a razão entre o Vzinho e o Vzão, você faria assim, ó. O volume do cone menor, desse cone sombreado, sobre o volume do cone maior, de todo o cone, Vzinho sobre Vzão. Quero calcular isto aqui. Bem, você sabe que o volume do cone é calculado como sendo 1/3 da área da base vezes a altura. Aqui embaixo, no cone menor, você tem aqui um círculo de raio R minúsculo. No numerador teremos 1/3 de π, Rzinho ao quadrado, vezes a altura desse cone menor, que é esse H minúsculo, vezes a altura. Agora, o volume do cone maior é 1/3 da área da base. Agora, a base aqui, ó, é esse círculo de raio R maiúsculo. Então, π, R maiúsculo ao quadrado,
vezes a altura, que é o H maiúsculo. É evidente que agora vamos efetuar a razão. Esse 1/3 corta com esse 1/3, o π corta com π. Você fica no numerador como sendo Rzinho ao quadrado vezes H, e aqui no denominador Rzão ao quadrado vezes o Hzão. A gente pode pensar que isso aqui pode ser escrito da seguinte maneira, é mais conveniente, Rzinho sobre Rzão, tudo ao quadrado, vezes Hzinho sobre Hzão. Escrevendo dessa maneira é mais conveniente. Observe que eu posso então passar o resultado em função de H, ou então em função de R. Por exemplo, vamos olhar agora para a semelhança de triângulo. Você tem esse triângulo maior. Esse triângulo maior, todo o triângulo maior aqui, ó, é um triângulo retângulo, onde a hipotenusa é a geratriz. Aqui, ó, o raio dessa circunferência é a base, e aqui a altura do cone todo. Você tem nesse triângulo maior, que eu posso até chamar aqui, ó, de triângulo, só para ficar mais claro, o ABC. Esse triângulo é semelhante a esse triângulo menor aqui, ó, que está no cone menor, que eu vou chamar aqui, ó, de A', B', C. Então você tem os triângulos semelhantes. Tem o triângulo ABC, ó, o triângulo maior, e o triângulo menor são semelhantes. Então ali esse triângulo menor que está aqui, ó, é o triângulo A', B', C. Ele é semelhante ao triângulo maior, que é o triângulo ABC. Então podemos fazer a razão entre os lados, né, congruentes aqui, ó. Teremos aqui, no triângulo menor, você teria o raio da base menor. Esse raio da base menor, ele poderia estar para o raio da base maior. Esse cateto sobre esse cateto. E isto é igual a, por exemplo, a altura da base menor, que é Hzinho, ó, essa altura aqui, ó, que é Hzinho, está para a altura do maior, que é todo esse Hzão, aqui. Ainda podemos ir aí, ó, essa geratriz do cone, aqui, ó, essa geratriz do cone é a hipotenusa desse triângulo menor. Está para essa geratriz maior do cone todo, que é a hipotenusa do triângulo maior. Aí, nesse caso, nós podemos reescrever a nossa situação. Voltando para cá, você teria o volume do cone menor sobre o volume do cone maior, seria igual a... Bem, aqui você tem Rzinho sobre a Rzão, mas Rzinho sobre a Rzão é igual a Hzinho sobre Hzão. Rzinho sobre a Rzão é igual a Hzinho sobre Hzão, por isso aqui. Como está ao quadrado, fica ao quadrado. Vezes Hzinho sobre Hzão. Vezes Hzinho sobre Hzão. E este resultado vai dar, então, o que a gente queria. Hzinho sobre Hzão, tudo isso ao cubo. E provamos o que a gente queria ver. Nós provamos, então, que se eu calcular a razão entre o volume do cone menor e o volume do cone maior, isso será igual a razão de semelhança. A razão entre a altura do cone menor e a altura do cone maior elevado ao cubo. Pelo mesmo raciocínio, como Hzinho sobre Hzão é igual a Rzinho sobre Rzão, mantendo a constante de proporcionalidade, você teria a mesma coisa que Rzinho sobre Rzão elevado ao cubo.
Ou é a mesma coisa que a geratriz do menor sobre a geratriz do maior elevado ao cubo. E aí temos o que a gente queria demonstrar, mais do que a gente colocou lá na figura. Então, se você quiser calcular a razão entre volumes de cones semelhantes, basta calcular a constante de semelhança, a constante de proporcionalidade e elevar ao cubo. Calcular a constante de proporcionalidade e elevar ao cubo. Este é um resultado muito importante para quem está fazendo vestibular, né? Como queríamos demonstrar? CQD. Como queríamos demonstrar? O resultado é que a razão entre os volumes de cones semelhantes é o cubo da constante de proporcionalidade, o cubo da constante de semelhança. Nós demonstramos essa propriedade para usar na questão número 3 do vestibular da UERJ, primeiro exame de qualificação, em 2015. Dê uma olhadinha numa questão interessante onde este resultado facilita a solução. Uma boa sorte e felicidades e até a próxima oportunidade. Obrigado.